Vamos agora então finalizar a parte 2 de 2 no mecanismo de roteamento e, como eu disse anteriormente, o nosso exemplo vai mudar um pouco, vai ser uma situação um pouco distinta. O que vai mudar? Porque a gente vai estar trabalhando em cima da mesma topologia. O que vai mudar é que ao invés de a gente ter um computador ou um host dando um ping para um outro host que está dentro do mesmo segmento de rede, a gente vai ter dois hosts que estão em segmentos de rede distintos. Ou seja, um vai estar numa rede e outro vai estar numa outra rede. Enquanto que os hosts que estão pendurados aqui no lado esquerdo do roteador estão na rede 10, no lado direito, os hosts estão na rede 172.16, ou seja, de cara você já vê que eles estão em segmentos de redes diferentes, porque eles estão em redes diferentes. O que vai acontecer agora é que a gente vai observar a comunicação do 10.00.10 com 172.16.010. E a gente vai ver que isso traz, essa diferença, ela traz a atuação do roteador, porque agora o pacote vai precisar ser roteado da rede 10 para a rede 172.16. Qual é um outro detalhe que a gente vai observar? O nosso analisador de tráfego está nesse segmento de rede aqui. Neste ponto, ele só vai conseguir observar a comunicação entre o 10.00.10 e o 10.00.1. Só que essa comunicação ela prossegue, porque o pacote vai precisar passar para o outro segmento de rede e chegar até 172.16.0.1 para, enfim, chegar a 172.16.0.10. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai posicionar um outro analisador de protocolo aqui nesse segmento de rede também, para, olhando os dois, a gente conseguir ver a análise do tráfego completo. Senão, a gente só enxergaria o tráfego que está atravessando o segmento de rede da esquerda e só com o outro analisador, só o tráfego que está acontecendo no segmento de rede da direita, certo? Essa vai ser a mudança que a gente vai ter. De cara, também observe o seguinte, diferentemente da camada 3, na camada 2, os endereços de origem e destino, eles variam ponto a ponto, de segmento para segmento. O que eu quero dizer com isso? Que enquanto no endereço IP, na camada 3, a gente vai ter um endereço de origem 10.00.10 e o endereço de destino 172.16.0.10, o MAC de origem vai ser 84.2b, 2b, 0a, 3c, 12. Até aí, tudo certo, como você já imaginava. Mas o MAC de destino não vai ser esse MAC do host 172.16.0.10. Por quê? Porque este MAC que vai ser utilizado, ele precisa estar dentro do mesmo segmento de rede que o 10.00.10. Ou seja, o endereço MAC ele varia de ponto a ponto. E isso vai ficar mais claro quando a gente seguir mais adiante. Mas entenda que, em vez do endereço MAC de destino ser o 54S6FC9D54, o endereço de MAC de destino que ele vai precisar utilizar é o endereço MAC que está mais próximo possível da borda de rede, mas que ainda esteja dentro do segmento de rede do 10.00.10. Então ele vai usar o endereço MAC do default gateway dele, ou seja, esse endereço MAC aqui do 10.0.0.1, certo? Esse é o ponto fundamental que você entenda. Depois, no outro vídeo, eu vou explicar melhor, em mais detalhes, o que é o default gateway. Mas entenda que, de cara, o default gateway é o roteador ou o endereço IP que nos comunica, enquanto segmento de rede, com todo o resto do mundo. Ou seja, toda vez que os hosts da rede 10 querem falar com qualquer host que não está na rede 10, eles precisam falar com o default gateway, para que ele faça o roteamento para o destino adequado, certo? Então, vamos lá ver como é que isso funciona. Aqui na primeira linha, você vê lá que o MAC 12, que é o MAC do endereço IP 10.00.10, está fazendo, como no caso anterior, um broadcast ARP. Por que ele está fazendo isso? Porque ele não tem na tabela ARP dele o endereço MAC para qual ele precisa enviar a informação. E aí repara que ele faz o request para o 10.0.0.1, para que ele informe para o 10.00.10 quem é o endereço MAC do 10.0.0.1, certo? Porque ele precisa saber para poder enviar para ele, e dele ele passar isso à frente. E aí ele então faz isso na linha 1. Na linha 2 você perceba que o MAC com final 62, deixa eu voltar aqui para a topologia, olha lá, o MAC com final 62 é o MAC do 10.0.0.1, e o que ele está fazendo? Está informando para o MAC 12 qual é o endereço MAC dele mesmo. Aqui na segunda linha isso fica claro, ó.
o 000423E060F62, que é o endereço MAC do Default Gateway, está informando para o MAC 12 do 10.0.0.10 qual é, está dando lá um reply, para informar que o 10.0.0.1, ou seja, ele mesmo, is at, ou está em 000423E060F62, certo? Observe aqui que a gente está observando aqui o lado esquerdo do segmento de rede, ou seja, o segmento de rede que está à esquerda. Depois a gente vai ver o do lado direito. Já na terceira linha, o MAC 12, o 10.0.0.10, ele já tem as informações que ele precisa para formar o pacote IPv4, assim como também foi no exemplo da situação 1. Então ele coloca lá, na camada 2, origem, o MAC 12, destino, o MAC 62 e o endereço IP de origem, o 10.0.0.10 e o endereço IP de destino, 172.16.0.10, que é exatamente o que a gente está visualizando aqui. O 10.0.0.10 querendo falar com 172.16.0.10, o MAC 12 querendo falar com o MAC 62, certo? Essa é a jogada. O MAC vai de ponta a ponta, o IP vai de fim a fim. E aí o que acontece? No 4 ele recebe o echo reply, e aí perceba aqui que a gente não está vendo a comunicação que aconteceu entre 172.16.0.1 e o 172.16.0.10. A gente só está vendo que o 10.0.0.10 mandou uma informação para chegar no 172.16.0.10 através do 10.0.0.1, e aí a gente viu essa informação chegando de volta através do 10.0.0.1. Vamos voltar para cá. O MAC 62 responde para o MAC 12, na linha 4, dizendo que 172.16.0.10 respondeu para o 10.0.0.10 um ICMP Echo Reply. E aí, assim como o caso anterior, eu botei aqui em cinza, nas duas últimas linhas, o MAC de final 62, que é o Default Gateway, 10.0.0.1, confirma com 10.0.0.10 que o endereço MAC dele é o 12. E aí guarda também na sua tabela ARP essa informação. Então, o que acontece? O MAC 62 conhece o MAC 12 e o MAC 12 conhece o MAC 62. Eles podem, a partir de agora, conversar entre si tranquilamente, sem precisar fazer novas solicitações ARP. Então, ficou claro aqui para a gente o que aconteceu nesse lado esquerdo, aqui onde nós colocamos o primeiro analisador de tráfego. Agora a gente vai ver o que aconteceu do outro lado, no outro segmento de rede, com o outro analisador de tráfego. E aí o que aconteceu? Lá a gente está vendo que o MAC C4 também solicitou um broadcast ARP. O que aconteceu agora? O roteador pegou um pacote que chegou no 10.0.0.1, olhou essa tabela de roteamento, entendeu que ele precisa passar esse pacote de um lado para o outro, de uma perna para outra, e ele vai rotear para 172.16.0.1 para que esse endereço IP faça chegar a informação até 172.16.0.10, certo? Só que, para isso, ele vai colocar como endereço MAC de origem o seu próprio endereço. E o endereço MAC de destino, agora sim, o MAC de destino do 172.16.0.10, que é esse MAC com o final 54. Só que qual é o problema? 172.16.0.1 não sabe qual é o MAC do 172.16.0.10. Então ele também vai fazer um broadcast ARP. Olha aqui na primeira linha. O MAC C4, que é o MAC do 172.16.0.1, voltando aqui, ó, 172.16.0.1 é um Default Gateway, só que é o Default Gateway do 172.16.0.10. Ele manda o broadcast, e aí o que acontece? 172.16.0.10 responde informando que o MAC dele é o 54E6FC-EC9D54, e aí, a partir de agora, o 172.16.0.1 tem a informação de endereço de destino IP e endereço de destino MAC para poder montar o pacote IPv4, que é o que acontece aqui na linha 3. Ele coloca lá o MAC de final C4, encaminha para o MAC de final 54, ou seja, o endereço IP 10.0.0.10, que foi lá o original, enviando para 172.16.0.10. E aí vai o request. Na volta, no reply, você só inverte a situação. Você tem 172.16.0.10 respondendo para o 10.0.0.10 e na camada 2, o MAC 54 respondendo para o MAC C4. E no final, assim como a gente teve em todas as outras situações, o MAC 54 confirma com o MAC C4 se o endereço MAC dele está realmente confirmado. Ou seja, 172.16.0.10 confirma com 172.16.0.1 que o MAC dele é o 000423E067C4.
Para quê? Para guardar essa informação na sua tabela ARP. Essa informação, então, fica armazenada lá por um determinado tempo, para que eles não precisem mais ficar trocando mensagens ARP para poder fazer essa comunicação na camada 3, certo? Então, assim, perceba que em nenhum momento o MAC de origem e destino, eles podem estar em segmentos de redes diferentes. É por isso que eles trocam o tempo inteiro. E assim como a gente observou isso, observe que as solicitações ARP, elas não passam de um segmento de rede para outro. Quando um 721601 dá um broadcast ARP para saber quem é o MAC de destino, o MAC do 172.16.0.10, esse broadcast, só quem recebe ele são os hosts que estão conectados no seu próprio segmento de rede, ou seja, os que estão conectados na perna direita do roteador. Isso não passa para o lado esquerdo, certo? Nem o broadcast, nem qualquer solicitação ARP que se faça, porque o ARP fica restrito, como eu disse anteriormente, a não ser em casos muito específicos, ele fica restrito ao seu próprio segmento de rede. Ao final de comunicação, sempre a pessoa para quem você solicitou o ARP dela também faz uma solicitação inversa para confirmar o seu próprio endereço MAC com você. E a partir disso, vocês dois se têm nas suas respectivas tabelas ARP e podem conversar normalmente. Tá certo, pessoal? Aqui no final eu novamente faço indicação do livro do João Heriberto Mota Filho, que foi de onde eu tirei esse exemplo, e eu realmente espero que isso tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor como é que funcionam essas questões de mecanismos de roteamento. Tá certo? Um abraço e até mais.